Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, Ação em Reação, chegando pela sua TV Com. Prazer muito grande em contar com a sua audiência. Nesta segunda-feira, início de semana, falando para toda a Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Hoje nós vamos fazer um balanço das eleições que aconteceram ontem em todo o Brasil. Antes de apresentar os meus convidados e conversarmos sobre o assunto, o Banco Central Europeu e a entidade bancária, existe uma entidade bancária europeia que, junto com o Banco Central, fizeram um teste com 130 instituições bancárias na Europa, um teste anti-estresse, para ver como elas se comportariam, isso agora, hein? Semana passada, para ver como elas se comportariam num momento de crise. Das 130 instituições bancárias, 25 falharam. Então, na Europa, se tivéssemos uma crise como a que já está em curso, das 130 instituições bancárias, 25 não aguentariam o baque. Impressionante, né? Você sabe quem nasceu hoje, Paulinho? Boa tarde, obrigado pela participação no programa. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você, Augusto. Não. Sabe que o Lula nasceu hoje, né? É. Aí tem aquelas confusões, né, Nobel? Não sabe se nasceu e registrou no outro dia, mas ele faz aniversário dia 27 de outubro. Agora, tem um brasileiro... Que presente, hein, de aniversário. É verdade. Mas tem um brasileiro, acho que mais importante que o Lula, que também faz aniversário hoje. Hoje completaria 122 anos. Graciliano Ramos. Opa, e ninguém lembra. Impressionante. Boa tarde, Nobel Soares. Obrigado pela participação. Você não envelhece, Nobel? Não, o meu formal que estou usando é muito bom. Boa qualidade. Qualidade é ótima. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, o nosso companheiro Paulinho. Ex-prefeito de Mongaguá, né? É verdade. E a você, agradeço pelo convite, tá bom? Muito obrigado, viu? E o Nobel já apresentou o Paulo Wiazowski, vice-provedor da Santa Casa de Santos, e também nosso convidado nessa segunda-feira para falarmos um pouco sobre as eleições. E as especulações já começaram, Paulinho, de que o presidente do Bradesco é cotado para ser ministro da Fazenda. O discurso da Dilma ontem, que inclusive em alguns momentos ela foi até mal educada com os filiados lá que estavam fazendo festa, porque ela a todo momento queria fazer o discurso, que eu acho que era uma forma de tentar uma reaproximação com a classe política. E o Arlindo Quinalha ontem, no programa da Bandeirantes, na cobertura, disse que o Lula é candidato em 2018. O Arlindo Quinalha falou exatamente isso. Vai ter uma maior participação no governo. Isso mesmo. Vai fazer toda uma articulação junto com o empresariado e junto com a classe política para que ele possa se preparar de uma maneira não tão sofrível como aconteceu agora, mas vindo de uma maneira melhor para 2018. Você falou uma verdade, né? Para quem era governo, a vitória foi sofrida. Você não acha, Nobel? Uma diferença muito pouco. Aliás, quem ganhou a eleição para o PT e para a Dilma foram os eleitores do Aécio, lá em Minas Gerais, que não votaram nele. Pernambuco também, porque... Pernambuco também, 70-30. De Pernambuco não houve uma transferência que o Aécio imaginava. Campos, é verdade. Em razão do apoio do grupo de Marina, né? Que nasceu em Pernambuco. E que é um sentimento, né, que a gente pega. Minas Gerais foi governador bem avaliado. 90%. Né? Não houve aquele sentimento do próprio povo mineiro em se fazer um presidente das suas origens, que sai de Minas, né, com todo... Então você pega Pernambuco, Minas e o próprio Rio de Janeiro.
Você pega os três... Mas o Rio já era de se esperar. Já era previsível, porque tanto... Os dois candidatos a governador, no no segundo turno, apoiavam a Dilma. Mas Pernambuco foi uma coisa muito diferente, né? Onde a esposa do Eduardo Campos foi para a rua, e foi uma diferença de 70-30, uma diferença muito grande. Interessante que do Norte e Nordeste, o único estado onde o Aécio, onde a Dilma perdeu, foi Roraima, né? E eu queria ver quem ganhou em Roraima lá. Deixa eu ver. A Sueli Campos, a única mulher eleita. A Sueli Campos, ela é do PP. Ela ganhou do PSB lá, do Chico Rodrigues, com 55%. E Roraima foi o estado onde o Aécio ganhou. O único estado do Norte e Nordeste que o Aécio ganhou. Você acha que criou essa divisão, que todo mundo está querendo dizer que não e tal, mas você acha que houve essa divisão do Brasil? Eu acredito que houve uma onda muito grande, essa onda de divisão, essa onda separatista do Norte e Nordeste com o Sul, Centro-Oeste e Sudeste. Eu acho que foi uma eleição onde houve esses antagonismos, até a prevalência sobre a questão da inclusão social com desenvolvimento econômico, onde se colocou realmente em xeque essas duas modalidades de discursos políticos, onde prevaleceu o social, onde também houve essa grande disputa do pobre com o rico, né? A questão regional também. Então, eu acho que nós temos que avaliar, primeiro pelo aspecto preocupante que isso pode colocar junto à sociedade brasileira, que nunca foi levada em consideração a questão do pobre, do rico, essa questão da inclusão social com desenvolvimento econômico, projetos políticos que talvez deveriam caminhar em conjunto. Quando você tem o desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo você tem um processo de inclusão social que acarreta aumento de renda, geração de emprego, cadeia de produção e tudo mais. Mas eu acho que a eleição se deve principalmente a uma vitória pessoal da própria Dilma. Foi uma questão pessoal da Dilma no enfrentamento, no seu posicionamento, na sua personalidade. Uma participação muito maior do Lula no segundo turno, onde o Lula realmente motivou a militância num estado de guerra, num estado realmente colocando essa militância para matar ou morrer, onde a eleição era fundamental para um processo do PT ao longo de 20 anos, como foi colocado quando ele assumiu a presidência, que o PT iria governar durante 20 anos. Então, eu acho que agora a gente tem que analisar também que é um governo que vai iniciar com uma fragilidade muito grande em termos de governabilidade. Nós vamos ter um Senado onde vai continuar lá o Aécio, o próprio Aloysio, o Serra, o Álvaro Dias, né? Você vai ter todo um contexto que vai ter que ser muito bem trabalhado. E o Álvaro Dias já anunciou, não é, que a oposição tem que ser mais ferrenha, que a oposição nos últimos anos tem sido uma oposição doméstica, né? Paulinho, eu não vejo que houve nesta eleição uma guerra entre ricos e pobres. Explico. Os votantes do PT, da Dilma, de um modo geral, eles conseguem juntar os extremamente pobres e os extremamente ricos. Ou seja, conseguem juntar os beneficiários de todas as bolsas, sacolas, com banqueiros multinacionais que foram privilegiados durante o governo do PT. E eu digo isso, até tive um testemunho ontem à noite, tão logo foi publicado o resultado da eleição, dando conta da eleição da Dilma, num prédio vizinho meu, um prédio de luxo. Fogos e gritaria ruidosa de pessoas que certamente não são pobres, são extremamente ricas pela própria arquitetura do edifício, que eu não vou aqui denominar. Mas eu saí até na janela para ver o que estava acontecendo. Parecia a torcida do Corinthians quando ganha do Santos, algo assim. Era uma gritaria extremamente ruidosa que chamou a atenção, e eram pessoas de nível econômico muito elevado. Então, o PT tem dificuldade, no meu entendimento, de agregar, de atrair essa população que fica entre esses dois extremos. Então, qual foi a estratégia
que o PT tem se utilizado nesses últimos anos. Tentar aumentar os benefícios sociais sem apontar um caminho para essas pessoas se tornarem autônomas, livres, independentes do favor do governo. E de outro lado, né, prestigiar aqueles que financiam suas campanhas, né, e contribuem de certo modo para que se mantenham no poder com a isenção continuada de impostos incidentes sobre a produção automobilística sob o falso pretexto de garantir emprego aos metalúrgicos do ABC. Isso aonde, inclusive, o Aécio ganhou no ABC. Aonde o Aécio ganhou. Você veja só, se existe uma população mais esclarecida, você observa que a proposta do Aécio conseguiu mobilizar, atrair mais do que a população menos esclarecida. Então, eu acho que não... É lógico que para o PT, o Lula foi em Pernambuco difundir essa ideia de que é uma guerra de rico contra pobres. Ele esteve no Nordeste inteiro. Ele falou isso no Nordeste inteiro, que eu acho uma blasfêmia, porque o brasileiro é solidário, né? O brasileiro é um povo maravilhoso que não vê essa divisão, esse estigma de pobres e ricos. Todos se ajudam, todos colaboram para que tenhamos uma igualdade social. Na cidade, onde a população era mais pobre, o PT foi melhor. É isso que eu estou dizendo. Mas por quê? Porque você diria que essa população pobre tem o mesmo nível de informação da que não necessita dos benefícios? Foi pregado realmente uma informação falsa de que se mudasse o governo, aqueles benefícios seriam extintos. Não era verdade. É tanto que, no afã de agradar esses setores beneficiários e todas as variantes de sacolas, a Marina, penso eu, que ela terminou indo para o segundo turno quando se manifestou dizendo que iria criar o 13º. Isso no debate foi... Acabou. Foi fulminante. Olha, vamos ver um gráfico da Baixada, mas só para lembrar que São Bernardo é governada pelo PT, que é o Luiz Marinho, que hoje é um dos grandes nomes da região. Nós estamos olhando aí, Mongaguá, o Aécio... Agora eu não vou enxergar. 59 a 40. 59 a 40, muito obrigado, o Paulinho. Em Mongaguá, 59 a 40. Qual é a próxima cidade? Aí tá aí, ótimo. Santos foi a cidade que mais deu votos ao Aécio. Quase 70% dos santistas votaram no Aécio Neves, não é? Peruíbe 64%, Itanhaém 63%, Praia Grande 63% também, Bertioga 60%, e a Dilma, as cidades que ela mais se destacou foi no Guarujá com quase 50%, São Vicente com 45%, em Cubatão 44%. Cubatão é governada pelo PT, a Márcia Rosa, Guarujá a Antonieta estava defendendo a Dilma, e em São Vicente o Billy estava em cima do muro. Agora ele vai ter que se definir, né? Na escala, a melhor cidade foi Cubatão, Guarujá, São Vicente e Mongaguá. As 4 cidades numa progressão melhor para o Aécio. Para a Dilma. Para a Dilma. Cubatão, Guarujá, São Vicente e Mongaguá. Ok. As 4 melhores cidades onde a Dilma teve melhor desempenho. Agora, nós temos o Mourão, que é PSDB, apesar que está indo para o PMDB, não é? Não deve ficar. Até ele foi um dos articuladores da vinda da Dilma. Santos, uma cidade sede, é PSDB. Né? O Orlandino em Bertioga, parece que ele tá, mas ele é democrata, mas não deve ficar porque apoiou a Dilma. Mongaguá, ele apoiou a Dilma? Apoiou. Soube, não? Subiu até no caminhão da Dilma quando ela esteve aí. Não sabia. E é conflitante a questão partidária. Você sabe a única coisa que eu achei... Está valendo fidelidade partidária nesse caso? Existe uma inspiração que vem de cima para baixo? Não, acabou. Acabou. Inclusive no PT. No PT. Quando o PT, eu penso assim, quando o PT... Posso só fazer uma... Claro. O Nobel pode falar isso, que ele foi fundador do PT, né? Exato. Em que ano o Nobel? Nos anos 80, Olha né? aí. Nos anos de chumbo. No pior momento. No pior momento, muitos brasileiros trabalhadores deram a cara para bater, para fundar um partido. E nós tínhamos, como símbolo da corrupção no estado de São Paulo, naquela época, o Maluf. É verdade. Se você perguntar
quem Maluf apoiou nesta eleição, vamos ver que apoiou Dilma. Sim. Né? Então, eu penso, hoje estou no PSOL, há alguns anos estou no PSOL, e eu senti na pele a atitude do Lula de se tornar um jagunço das oligarquias do Nordeste, juntando-se com Collor de Mello, Renan Calheiros, José no estado de Alagoas, para trazer um pouco assim somente, para ir atacar violentamente a companheira Luiz Helena, uma das fundadoras do PSOL, que ousou, né, discordar do comportamento ideológico do PT, fundando o PSOL. Então ela até hoje sofre os ataques enfurecidos. Perdeu a eleição. Perdeu a eleição, teve 37% de votos, com o Lula diariamente lá, permanentemente, subindo o palanque com o Fernando Collor e o filho dele. Elegeu o Fernando Collor, senador, e o filho dele como governador do estado. Quer dizer, um partido que se traveste de esquerda, eu digo PT, para confundir a cabeça dos trabalhadores, das pessoas que têm um viés mais à esquerda. E se alia com Jader Barbalho, Renan Calheiros, José Sarney, Fernando Collor, Paulo Maluf, então não dá para acreditar. De certo que ele procura justificar esse desvio à direita como se fosse uma necessidade de se manter no poder, custe o que custar. Possivelmente para preservar os 30 mil empregos somente em Brasília, de cargo de confiança. Dizem que é 50 mil. Já aumentou? Então, ontem a TV... Ontem eu acompanhei vários programas e me chamou a atenção na cultura, onde estava se discutindo isso. São 50 mil, hoje atinge o número de 50 mil cargos que compõem o governo federal. Isso. É importante destacar isso, o governo federal. Foi a execução de um projeto ambicioso de desemprego zero. Para os companheiros do PT. O PSDB saiu, de certa maneira, fortalecido com a vitória em vários estados importantes, né? O PMDB, com a vitória do Michel Temer, né? E ontem o Michel Temer, quem chamava mais atenção, a esposa, bonita esposa do Michel Temer, estava lá numa posição estratégica, com o cabelo mais escuro, porque quando eles tomaram posse ela era loira, mas dessa vez e ele ficou em praticamente todo o tempo do discurso da Dilma, ficou numa posição muito estratégica, e você viu o ar de arrogância do Michel Temer, né, de vitória, aquele momento de soberba, e me chama a atenção porque o PMDB estava rachado, não é? Está. Continua rachado. Você vê que no Rio Grande do Sul o Sartori é Aécio lá. E ainda foi o partido que mais cresceu no Brasil. Foi o partido que mais. Foi o que mais cresceu. Ele diminuiu, mas foi o que mais cresceu. Mas diminuiu o que já tinha. Diminuiu o que já tinha, mas ainda se fazer um comparativo com os outros partidos, fez 7 governadores, a maior bancada federal. E o Temer já anunciou que o PMDB em 2018 sai com candidatura própria. Duvido. Ele disse isso. Duvido, diante de Lula, ele cede. Agora, falando um pouquinho de PMDB... Que seria uma tendência natural acontecer isso. Seria. Do PMDB vir com uma candidatura própria em função que ele foi todo... Ele tem que virar protagonista e não coadjuvante como foi no Até porque ele está fortalecido, né? Mas ele jamais faria isso. Eles são muito adesistas, né? Eu vejo. Mas eu acho que você vai ter um esvaziamento de algumas lideranças. O Temer, em 2018, já vai ter 76 anos, 77 anos, né? Quer dizer, começa a haver um certo esvaziamento, até pela idade, da dificuldade e os novos que vão pressionando, né? Agora, falando em PMDB, é curioso nisso. O PMDB diminuiu do que tinha, mas cresceu em razão dos outros. Mas o que houve mesmo foi uma pulverização. O Congresso Nacional, se eu não estiver enganado, vai ter entre 28 partidos. 28 partidos. O Congresso hoje está sendo representado por 28 agremiações que fizeram deputados federais, né, senadores, deputados federais, e que nessa eleição a gente pode, pelo menos nós temos uma coisa que foi importante, a politização da sociedade. Eu acho que aquele reflexo dos movimentos de 2013 vão continuar com mais fervor ainda em função dessa separação que houve, dessa insatisfação talvez gerada pelo fato da eleição da Dilma
não ter um distanciamento tão grande de votos com o Aécio. Realmente o povo estava querendo uma mudança, o povo estava num processo de insatisfação muito grande nessa onda de corrupção, nessa onda de clientelismo que vinha dentro do Estado, realmente essa aproximação da coisa pública com a coisa privada. Então eu acredito que a sociedade vai ser mais politizada. Eu acredito no surgimento, hoje, quando você fala para os jovens, quando você fala para as pessoas se enganjarem no processo político eleitoral, muitos têm resistência, mas em função de tudo que aconteceu, talvez as pessoas vão começar a repensar e ver o quanto é importante a participação no processo eleitoral e o quanto vai ser importante também o clamor da sociedade, do modo geral, por uma reforma eleitoral, porque hoje a pessoa não tem mais uma ideologia partidária. Como que com 28 partidos você pode ter uma ideologia partidária? Não existe isso. O que existe é um interesse pessoal muito grande pairando. Paulinho, duas questões que eu queria abordar, ouvir o Nobel e você. Uma é essa questão da fidelidade, né, das pessoas terem se filiado a um partido, mas não seguem o que o partido coordena. A outra é que nós teremos, vamos supor, em Santos ou Mongaguá ou qualquer outra cidade, as eleições municipais. Se cada partido resolver, dos 28 que conquistaram uma cadeira na Câmara Federal, se cada um quiser ter um candidato, os 28 partidos, os 28 candidatos terão direito a participar de debates, o que torna, né, eu acho que impossível qualquer emissora manter. É impraticável. Ah, mas 28 não vão. Mas que seja metade, 14. Que seja um terço, são 8 candidatos. É muita coisa, né? Não, é muita coisa. Eu acho que. 9 candidatos, desculpa. Inclusive está sendo aí, vamos supor, o próprio Democratas não fez um governador. Né? O Democratas tinha 2 governadores, que era Santa Catarina e Rio Grande do Norte. Agora, tanto em Santa Catarina como o Rio Grande do Norte fez o PSD. Né? É verdade. Então, a tendência do Democrata é uma fusão com o PSDB. Como também há rumores de uma fusão do PPS com o PSB. É verdade. O PPS do Roberto Freire com o PSB. Que esse ano o PPS, se não tivesse nessa coligação com o PSDB, teria muita dificuldade. Elegeu o Alex Manente, elegeu o Arnaldo Jardim, e teria muita dificuldade de eleger... Roberto Freire se elegeu? Não. Não. Roberto Freire não se elegeu. É por isso também que os partidos pequenos, PHS, PMN, PSC, existe aí também um grande... Eles fizeram a coligação Vitória, né? Dessa coligação Vitória formar um grande partido único, para que eles possam ter mais poder na hora. Então eu acredito que vai haver algum movimento nesse sentido. E quando você fala da reforma política, a Dilma anunciou. Só que eu acho que o plebiscito não é o caminho adequado. Vai se gastar uma fortuna e o Congresso já não autorizou. Já foi colocado, porque você tem que pedir autorização para o Congresso. Já foi colocado ao Congresso, o Congresso falou que é contra o plebiscito. Então ela vai colocar novamente num novo Congresso um assunto que já foi abordado. É inviável tecnicamente, porque numa reforma política ou eleitoral, são diversas questões que serão objeto da discussão. Imagina colocar para o eleitor brasileiro, você é a favor disso ou daquilo. Aí outro tema, é impossível que haja uma compreensão por parte dos eleitores. Você coloca num plebiscito uma questão única. Qual é a questão única na reforma eleitoral? Nenhuma, porque são diversas. Nós temos a questão do voto distrital, temos a questão do financiamento público de campanha, todos são favoráveis. Mas... Vai explicar. Vai explicar isso para o eleitor, o que quer dizer isso? São palavras de difícil compreensão. No último debate, inclusive, a própria Dilma deixou todo mundo confuso quando o Aécio falou do financiamento. Nem ela sabe. Ela quis criar, ela criou um novo. Não, meu querido, tem financiamento empresarial, financiamento comercial, financiamento... Quer dizer, como eu também não entendi a eleição proporcional, segundo turno de eleição proporcional. Foi a Dilma que criou também. Segundo turno de eleição proporcional. Quem assistiu os debates teve a impressão que o Aécio deu de goleada na Dilma, porque ignorar temas que ela convive no dia a dia é uma coisa incrível. Acho que ela não sabe de nada. Quando o doleiro, o Youssef, né? Quando ele falou que ela sabia sim do desvio de dinheiro da Petrobras e ela nega,
Eu até estou querendo acreditar nela, porque ela não sabe nada. Mas quem sabe muito é o João Santana, né? Hein? O João Santana sabe muito. Sabe demais. Eu acho que o debate foi importante. Primeiro, a questão da demissão do diretor da Petrobras, né? Quer dizer, ele não foi demitido, ele pediu demissão e ainda foi homenageado e se bateu na tecla de que ele foi demitido, né? Isso as pessoas não entendem, né? A grande massa não conseguiu entender isso. Eu acho que também, coitada da economista, podia ter ficado sem... quando a Dilma disse para ela fazer o Pronatec e o Senai para arrumar um emprego, na verdade a presidente Dilma estava muito nervosa, né? Eu acho que no período, ontem, quem viu o discurso dela, ela estava, apesar de vitoriosa, de poder relaxar, muito tensa, muito nervosa. Porque a diferença foi mínima, né? Foi mínima. Todos ficaram ali, né? Será que vai mudar? E é uma coisa curiosa, porque os militantes do PT estavam todos também tensos, aguardando. Já a militância do PSDB estava tranquila e comemorando como se tivesse ganho. Tanto é que estão pegando, né? Já... Eu vi o comentário do Geraldo Alckmin pegar o avião para ir para Belo Horizonte, o Serra, tudo mais. Eu falei... Estão indo todos para comemorar a vitória. Era uma coisa. Mas ele foi bem prestigiado. Estava lá o Aloysio Serra. Sim, o neto do Antônio Carlos Magalhães, né? Diversos outros representantes do PSDB de todo o Estado. Agora, o que nós vamos esperar desse segundo mandato da Dilma, Nobel? Eu acredito que ele será conservador, como tem sido até agora. É um mandato que... em pouco difere do que seria o PSDB, do ponto de vista econômico, do ponto de vista das questões sociais. Difere um pouco, provavelmente, na questão da corrupção, que nesse governo foi muito latente mesmo, perceptível, comprovada, denunciada, grande parte dos dirigentes nacionais do partido encarcerados, da Papuda, e nada disso serviu para que o eleitor, né, procurasse escolher uma proposta de candidatura que ainda que haja suspeita de corrupções do tipo que o PT praticou, mas ainda não foram encarcerados. Quer dizer, havia uma expectativa de que alternasse o governo para verificar se o novo governo seria praticante desses atos de corrupção ou não. Então, no que pode se diferenciar o governo Dilma? Ela terá necessariamente que fazer algumas concessões para governar. Já não terá uma maioria muito grande como teve até agora, que foi confortável. Ela, tudo que mandava para o Congresso era aprovado e agora vai ter que negociar com muito mais eficiência e provavelmente tenha que gastar muito mais ainda para manter a maioria no Congresso. Paulinho, eu faço essas observações com respeito, inclusive, àqueles que não se vendem, mas sabemos que num Congresso tão amplo quanto o nosso, apesar da renovação que houve, de algumas lideranças, apesar disso, ainda mesmo assim, acredito que partidos sem qualquer viés ideológico estarão à disposição para negociar os interesses que o governo pretender. Paulinho, eu queria, antes de você comentar o que você espera, as ações da Petrobras chegaram a cair 14%, a Bolsa já está operando com negativo quase 5%. E o dólar? Já está em 2,56. Mas acho que são sinais só de... E a conta de luz, quem paga para rir, né? Quem paga CPFL já está pagando mais de 20% de aumento e da Electro mais de 40% de aumento. O que nós esperamos, o que podemos esperar nesses próximos 4 anos? Augusto, eu acho que ela deve implantar um governo com uma marca mais Dilma e não PT. Ela vai se desvincular um pouco da imagem petista que foi criada ao longo desses últimos 4 anos, até que ela possa ter uma identidade mais forte. Foi o que ela deixou transparecer nos debates e, de um modo geral, onde, se nós analisarmos, com toda essa onda de corrupção, com todo esse desequilíbrio de questão moral, ética envolvendo o governo, em momento algum nós tivemos aí o nome Dilma sendo pontuado nisso, né? Então eu acredito que ela vai repensar muito nisso, colocar uma postura muito mais severa e rígida no governo.
ao mesmo tempo, uma mudança radical na questão econômica, né? Eu vejo que na parte econômica vai ter uma grande reformulação até para que não haja esse descrédito com relação ao retorno da inflação, como nós estamos aí percebendo. Vai criar um diálogo maior com a sociedade, ela vai tentar recuperar o seu prestígio junto à região sul, sudeste, onde ela foi muito fragilizada, onde teve esse sentimento de mudança muito grande. Então esse diálogo ela vai querer criar com a sociedade. Vão criar um planejamento estratégico muito grande na questão de 2016, nas eleições municipais, para que as principais capitais possam aí ter uma questão de preponderância do PT nesses locais, para que, pensando já num processo de 2018, ao mesmo tempo ela vai fortalecer a Casa Civil para que haja uma interlocução com o Congresso muito grande, porque ela vai ter aí uma fragilidade, ela vai ter aí a questão da governança, vai ser muito difícil, não a governança, mas a governabilidade. Hoje você tem um Congresso com muitos partidos, você vai ter uma oposição muito mais forte, ficaram sequelas enormes até na questão pessoal, que essa campanha acabou tendo um direcionamento. Então eu vejo que a Dilma deve mudar muito e deve aí também, ao mesmo tempo, mesmo que ocorra essa separação de um modelo PT para um modelo mais Dilma, deve ter uma aproximação maior do Lula, né, dentro de todo esse processo, para que a intuição dele em termos de governabilidade se possa ser vista, para que ele tenha uma sensibilidade muito grande na questão de poder agregar. Então ela vai tentar usar esse atributo que ele tem para agregar essas lideranças, para que ela possa, nesse primeiro momento, mostrar à sociedade a vontade da realização de uma reforma tributária, de uma reforma política, aquelas reformas que são essenciais para que ela possa ter o primeiro ano não tão desgastante. Eu vou fazer um pequeno intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org.
Estamos de volta ao vivo, mandando um abraço especial, meus amigos da Ozan, 32288000. Acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também, os meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E os meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro Centro de Excelência Portuária, o Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Incatep, o primeiro e verdadeiro Centro de Excelência Portuária. Olha que coisa curiosíssima. Em São Paulo, na cidade de Narandiba, a Dilma ganhou por 1 voto. E o Aécio por 1 voto em Ipuã. Outra cidade. Curioso, né? Agora, eu quero que vocês também... Antes eu queria, por favor, comentar o pronunciamento do Paulinho. Pois não. Fazer assim uma objeção. Eu não vejo que Dilma tenha capacidade de impor sua marca no governo, porque ainda na atual gestão, ela sentiu pressão do PT, que não a queria como candidata, queria o Lula, aquela campanha Volta Lula, verdade. Quando perceberam que ela estava em baixa. Mas o Lula deu aval, o Lula garantiu a Dilma na primeira e na segunda eleição. Se a Dilma eventualmente desejar, pretender impor sua marca própria no governo, com certeza o partido, o PT, ficará avesso, irá contra ela, e para evitar um racha dentro do partido, evidentemente que Lula vai chegar perto dela, chamá-la companheira, olha aqui, o PT quer assim, eu quero assim, eu sou o PT, e ela vai fazer porque ela não tem peso político dentro do governo. Ela é governante porque Lula quis. Se o Lula não quisesse, seria outro qualquer. Lula, com o prestígio que ele sempre demonstrou possuir, ele tem a capacidade de transformar um poste num governante. É mais ou menos essa expressão que eu usaria para demonstrar que Dilma, vindo de um partido diferente, do PDT, lá do Rio Grande do Sul, terminou sendo escolhida pelo Lula para ser presidente. E olha que Lula teve a chance de substituí-la, mas não, ele garantiu que ela se elegesse. E para isso ele não mediu esforços e esteve nos palanques, sobretudo do Norte e Nordeste, ameaçando o povo de perder a Bolsa Família e passar fome. É importante que ele deu uma entrevista a vários veículos de comunicação no domingo, na parte da manhã, e onde ele estava bastante apreensivo, e quando os repórteres perguntaram caso a Dilma ganhasse, como ficaria, ele dizia o seguinte, que caso a Dilma fosse reeleita, a presidente precisará de um aprendizado de convivência com o Congresso. Está explicado. Ele dizia, vai ser agora cada vez mais difícil a convivência, não é fácil montar uma coalizão de 28 partidos. Em vez de ficar reclamando, temos que pensar em como construir a engenharia da governabilidade no país. Eu vi ontem vários pronunciamentos e alguns petistas, representantes, né, do núcleo petista, diziam o seguinte, que agora o PT precisa identificar da onde vem esta raiva, não é? Porque uma coisa que é importante destacar, esses quase 50% dos votos que votaram contra a Dilma, de certa maneira, não votaram contra a Dilma, votaram contra o PT. Né? Isso ficou bem sinalizado. Né? E agora o PT precisa identificar essa raiva, né? Essa ira que metade da população tem e tentar reconstruir um novo partido. É possível isso, Nobel? Acho que o PT não está aí para se transformar num novo partido. Ele é muito forte, ele está enraizado, apesar de já não ser a expressão do PT quando de sua criação, que havia de fato uma militância não remunerada. Hoje, quando você falou que só em Brasília temos 50 mil cargos de confiança. No Brasil todo, mas no Brasil, mas ligados ao governo federal. Ligado ao governo federal, 50 mil cargos. Esses são os militantes remunerados, altamente remunerados. Agora, quando nós fundamos o PT, éramos trabalhadores, desempregados, pessoas que viam a possibilidade de maior liberdade, maior participação do povo nas decisões,
queria a democracia. E conseguimos. E o PT alçou o poder depois de muitas experiências, mas para chegar lá, o que é que o PT se sujeitou? Juntar-se justamente com aquilo que ele abominava no seu nascedouro, com o poder econômico, senão não chegaria. Então, aí o Lula, eu diria, ele praticou uma promiscuidade muito grande e enganou muita gente quando, de repente, achou que importante era chegar ao poder, não importava os meios. Chegou, e ao preço muito alto. Você sabe que o filho do José Alencar, a todo momento, esteve no palanque da Dilma e do Lula, né? Em muitos momentos foi até cogitado como ministro, né? Ministro da Fazenda. Paulinho, você quer comentar o que o Nobel falou agora, dessa questão da ira do PT, ou podemos passar para outro assunto? Se possível... Não, deu uma engasgada agora, hein? Se possível... Tá que nem a Dilma? Não, outro dia nós recebemos aqui um e-mail de um produtor do CQC. Dizendo o seguinte: olha, quando vocês tiverem alguma coisa engraçada, avisa pra nós. Manda pra gente, que a gente põe aqui é verdade isso, que a gente põe no quadro aqui e tal, porque a gente tá querendo atrair. Eu falei pros meninos, é curioso isso, né? Porque se fosse só pra mostrar, tudo bem, mas depois o Marcelo Tassi fica fazendo zombaria e não tem graça. Mas, Paulinho, o que muito se discute agora, o que vai começar a se discutir muito agora são as sucessões municipais. E o PT, fortalecido, precisa ganhar o estado de São Paulo. Esse é um objetivo, né? E sem dúvida nenhuma, a Baixada Santista, com esses números aí bastante significativos, vai ser, sem dúvida nenhuma, a bola da vez. Se cogita o ministro da Saúde, Arthur Quioro, candidato a prefeito em Santos. O PT na Praia Grande vem se articulando muito. O Cunha foi bem votado, tem a Janaína, a Márcia Rosa vai encontrar dificuldade, mas vai tentar se manter. No Guarujá já há um desdobramento do PT, que é o Edilson Dias, já colocou o seu nome à disposição. Tem o Sidney Aranha lá, também foi candidato. Em Mongaguá, o PT ainda é bastante pequeno, fraco. Teve uma né? votação como nunca teve na história. Mas talvez não tenha a ver com a administração, talvez que as pessoas não estejam contentes. Eu acho que foi um voto de protesto da administração. Da atual administração, possivelmente. Como é que você vê aí o cenário para os próximos 2 anos? Eu acho que o PT vai realmente fazer uma reaproximação com a sociedade, vai elaborar um plano estratégico para que possa, em cidades que tenha essa grande visibilidade, que são cidades importantes dentro do estado de São Paulo, até pensando na próxima eleição para governador, né? Hoje a pessoa sai de uma campanha, mas já está pensando na campanha de prefeito em 2016, mas não está descartado já um planejamento para 2018. E principalmente pós-Geraldo Alckmin, vai se abrir também aí todo um vácuo muito grande no governo do estado, que pode ser que essa construção se dê na passagem das eleições municipais. Tendo um número muito grande de prefeitos, automaticamente você tem uma eleição melhor para o governo. A Baixada, nós percebemos nessa eleição que foi muito assediado, nós tivemos muitos candidatos de fora vindo aqui pegar votos, tivemos a presença dos candidatos ao Senado ativamente participando em campanhas de rua, os candidatos a governadores também estiveram aqui. Então a Baixada representa uma questão estratégica para o governo do estado, né? Você pega a região da Baixada, como a região de Campinas, como a região de São José do Rio Preto. Então eu vejo que aqui o PT perdeu muito ao longo dos anos, desde a administração Beto, depois da administração Papa, agora Paulo Alexandre. Santos sempre foi um cenário muito forte. Nós tivemos nessa última eleição para deputado, nós tivemos a Thelma ficou fora, Maria Lúcia Prandi ficou fora. Então acho que o PT vai repensar também a sua política local, de como novamente fortalecer o partido, para que o partido possa ter condição de uma disputa com o PSDB. Como você bem falou, o PT ele cresceu na região, mas vai ter que reavaliar e vai ter que fazer uma política realmente de coalizão com outras agremiações para construir um momento importante no lançamento de uma candidatura. Quer comentar, Nobel? Eu penso que o PT tem dificuldades. E
conquistar prefeituras na região. Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, são municípios que historicamente o PT teve e terá dificuldades, porque não tem uma base sólida de militância que possa sustentar as candidaturas municipais, que são um pouco distintas das campanhas estaduais, que vem candidatos de fora do PT, pegam um pouco de voto aqui e acolá. Aqui em Santos, eu diria que acabou o império do PT. Desculpe, mas acabou, é o que eu percebo. O PT ele começou muito forte, como eu disse, no nascedouro, trabalhando com a militância, que não dependia de salário, vendendo botas, camiseta para financiar uma campanha eleitoral, e paulatinamente as lideranças do partido foram sendo jogadas para fora, de certo modo, espancadas, sabe? Você vê, ficou... não houve renovação do PT. Não houve, ficou... Esse é um problema. Primeiramente, nós temos Mariana Duarte, que foi obrigada a sair. A Sueli Maia, que foi obrigada a sair. O Fausto Figueiredo, uma grande liderança aqui da cidade, que terminou sendo... Está em Brasília hoje. Estimulado a cair fora do partido. O que restou? Não caiu fora, ele ficou... Não, eu digo da vida política da cidade, eu diria, da questão eleitoral propriamente dita. Aí você, analisando... Eu só acho que a Thelma não pode vir a vereadora de novo. Não, pega a mão para ela. Parece que é um modo de se sustentar a qualquer custo. Eu penso o seguinte, que com... A Maria Lúcia Prandi era candidata natural na última eleição a deputada estadual, mas atendendo a Thelma, trocou de candidatura. Thelma foi para estadual, ocupou o lado dela, e ela foi para federal e ficou derrotada. E hoje nem a Thelma conseguiu. É certo que a Thelma, eu não nivelo... Parece que ela pode, o PT está discutindo 2 ou 3 impugnações, e caso isso aconteça, ela seria a primeira suplente. Exato. Então, o caso de Thelma, se ela consegue, ela estaria representando a cidade em nome do PT. Agora, fora disso, o que restou do PT em nossa região? Você acha que Márcia Rosa poderia? Não, ela já está no segundo mandato, já não pode mais. Além de, pode ser até caçada mesmo, porque a liminar pode ser caçada. Se você for pensar bem, o Dinho, que seria o grande nome do PT, que era o braço direito dela, está no Solidariedade. O Fábio Inácio, não dá para você lançar candidato, com todo respeito, né? Mas uma pessoa que não teve uma votação expressiva, né? Exato. E o Wagner Moura não tem vontade... Como? Musculatura, talvez, para isso. Musculatura. Wagner Moura, você está dizendo? Eu não sei, eu acho que o Wagner Moura não tem vontade. Agora, então, só para concluir. Até pelo que aconteceu com a família e porque ele, nos poucos dias que ficou à frente da prefeitura, sentiu que a pressão é muito grande. A pressão é grande, né? De sorte que, sem militância, né, o PT ele não vai a lugar nenhum. E hoje, como você colocou, não houve uma renovação dentro do partido. São as mesmas pessoas que gradativamente foram sendo alijadas pelo povo e hoje não restou nada. Eu digo, acabou o império. Eu concordo com o que você está falando, só não concordo com a questão de não criar musculatura. Eu acho que a visão que se tem hoje, dentro de um projeto político, como o Paulinho falou, primeiro já se pensa em 2016, já em seguida está se pensando em 2018, a primeira coisa, e isso está na cabeça do Lula, né? O lançamento do Padilha, do Fernando Haddad, o Arthur Quioro, que foi para São Bernardo, de São Bernardo foi para Brasília, isso tudo está sendo... Quando você falou da Dilma, que ela faz as coisas por ela mesma, eu discordo, porque acredito que muitas dessas movimentações de peças, como por exemplo a indicação no Ministro da Saúde, tem a ver com uma oxigenação do Partido dos Trabalhadores, necessário, né? Tirando nomes que já estão cansados, e a Luísa Mercadante, que já disse que não é candidato a nada, Marta Suplicy, e que estão desgastados por acusações, enfim, trazendo gente nova. Acho que o PT vai fazer um trabalho na Baixada. Também acho. Acho que vai vir forte. Claro. Vai trazer e vai potencializar essa questão de tentar reverter este ódio. E olha, só tem uma maneira de talvez fazer isso. É jogando aos leões alguns de seus
militantes, como já fez... Como a Dilma diz, doa quem doer. Vamos ver se é capaz de chegar. Eu não acredito muito. O Lula, um conhecido meu que é amigo do Lula, ou era pelo menos, ele me disse o seguinte: pelo PT, se o Lula tiver que matar, ele mata. Pelo PT, por isso que eu digo, a Dilma não vai fazer nada que contraria o PT, que ela não é louca. E uma coisa que o Lula tem, que a gente tem que ir aí, é a intuição. O político, o gestor que tem a intuição e essa questão, porque às vezes ele tem discurso de oposição no governo. É verdade. Ele critica, ele fala, mas ele é governo. Então ele tem o discurso de oposição no governo e tem sabe, a facilidade dele de comunicação, o poder de persuasão, o poder empatia, é muito grande. É muito grande. Então isso, concordo com o Augusto, nós não podemos subestimar de maneira alguma e acredito que o PT vem muito forte para 2016. Eu acho que a Santos, o PT vai passar por uma reavaliação, não é? Por essas derrotas. Nós não podemos esquecer o passado político da Thelma, da Maria Lúcia Prandi. Tenho certeza que elas vão se juntar a este novo modelo, não é? Que está sendo capitaneado pelo Fausto Figueira, né? No caso de Santos, Fausto Figueira está lá em Brasília, a Cassandra, que está no SPU. Você tem também algumas lideranças, por exemplo, o vereador Stanislau. Quer dizer, vai haver uma articulação. Eu estou dizendo isso para não se achar que... Você não sabe o trabalho do PT junto com o próprio PMDB. De repente eles podem fazer um trabalho aí de fazer uma candidatura majoritária, prefeito e vice. Então tem toda uma articulação por detrás. Eu só acho que o PMDB, em algum momento, vai dar uma rachada, vai ser difícil segurar. Até pela essa vitória do Sartori no Rio Grande do Sul, outros PMDBistas contrários ao PT. Quer dizer, eu vi a entrevista do Eduardo Cunha, que possivelmente seja o presidente da Câmara, e que se colocou de forma, disse que foi neutro, já para não acirrar essa discussão dentro do PMDB, que disse: nós precisamos sentar, precisamos conversar com a presidente, né, com a nova presidente, com a presidente reeleita, para ver de que maneira nós vamos nos portar. Não podemos esquecer que tanto o Praia Grande, que tem lá o Cássio Navarro, foi eleito pelo PMDB, o Mourão deve ir para o PMDB, o Michel Temer tem interesse na Baixada Santista, passou pelo Porto por muitas vezes, sabe da importância. No Guarujá é o PMDB, a Antonieta. Eles não vão querer perder uma cidade importante. E nós não podemos deixar de observar... Santos tinha PMDB, né? Tinha PMDB e que Santos, 4 vereadores são PMDB. Se hoje a bancada do PMDB resolvesse romper com o prefeito Paulo Alexandre, traria muita dor de cabeça. Você tem 4 do PMDB, 2 do PT, seriam 6 vereadores. Se fidelidade partidária valesse, Nobel, essa seria a regra, não é verdade? Mas como cada cidade é uma sentença... Então esse quadro que vocês estão desenhando dá a ideia de que o PMDB poderá se desvincular do PT nas eleições municipais. Nada o obriga, nada o vincula à manutenção dessa coligação que se deu a nível nacional, né? Porque nem em todos os estados ocorreu tal apoio. No Rio Grande do Sul, você acabou de mencionar. Eu acho assim. Que em Santos o PMDB dispondo de 4 vereadores, portanto, dois a mais, né, do que o PT. O PT parece que tem 2, não é isso? O PT tem 2. Evidentemente que o PMDB vai procurar seu espaço próprio na eleição municipal, penso eu. Assim como nos outros municípios. Eu acho que ainda vai ter um sentimento de contra PSDB. Até eles podem até criar não pode ser a coisa ideal, mas para ser contra o PSDB eles se unem. É que como o PT nunca gosta de ficar de vice, é isso que eu digo, e o PMDB, tendo maioria, não vai querer ser vice do PT na cidade, eu falando de Santos, onde eu tenho uma possibilidade maior de avaliação. Acredito que o PMDB vai marchar sozinho, porque não vai querer dar a titularidade da prefeitura para o PT, compreende? É a minha visão. Tem alguns aspectos importantes, nós não podemos esquecer que quando o prefeito Papa era prefeito, né,
quando agora deputado Papa era prefeito, ele se viu obrigado a lançar um candidato porque o PMDB pressionou. Exigiu. Mas ele tinha, todos viram, né, que depois ele foi para o PSDB, ele tinha muito mais proximidade com o PSDB. Acho que o Temer não permitirá, até porque ficou muito ruim isso, né? O candidato do prefeito foi muito mal, e em seguida o prefeito foi para um outro partido. E o Temer, hoje, quem manda no estado de São Paulo é o Michel Temer. E tem aliás, quem manda no PMDB, não nacional, não é? Mas tem uma interferência nacional muito grande é o Temer, e quem manda no estado de São Paulo é o Temer. Eu não tenho dúvida que o PMDB terá uma outra leitura para daqui a 2 anos. Eu acho que o PMDB vem com candidatura majoritária em Santos. Se vai ser prefeito ou vice, eu não sei, mas que vem com candidatura majoritária, vem. Pode ser uma composição para vice. Acredito que seja para prefeito, diante dessa minha ponderação. Que ele... Eu tenho que encerrar o programa. Que pena. Nós vamos marcar um outro dia, mas eu vou deixar uma pulga atrás da orelha dos meus amigos. O prefeito Paulo Alexandre foi convidado, Paulinho, para ser o porta-voz num evento com a Aécio, representando mais de 100 prefeitos, não foi isso? Clube Espera em São Paulo, né? Ele foi escolhido. Olha, o Alckmin e o Aécio escolheram o prefeito Paulo Alexandre, e ele foi o prefeito jovem, primeira vez, enfim. Quer dizer, passou para trás outros com muito mais bagagem, concorda? Depois se fala muito que o Alckmin tem no Paulo Alexandre seu sucessor, não é verdade? E a eleição para a sucessão do Alckmin será daqui a 4 anos. Então vamos imaginar que Paulo Alexandre seja candidato à sua reeleição e ganhe. Ele vai ter que abrir mão de metade do mandato, não é isso? Sim. Seria isso. Eu duvido que o PMDB seja vice do Paulo Alexandre. É muito difícil, né? Olha que coisa. Ele tem que pensar nisso, né? Tem que ser alguém... Eu acho que eu tenho até um nome para ele. A política local, uma pessoa que está do lado dele que é capaz de ser o vice. A política local é mais ditada pelos interesses locais do que os interesses nacionais. É verdade. Nobel, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Augusto, e foi um privilégio retornar aqui ao seu programa. Obrigado. E sempre que você considerar necessário, eu estaria aqui à disposição. Vamos trazer o Nobel. Nobel, puxa vida, vai sempre somar aí com as nossas discussões. Paulo, muito obrigado pela participação. Viu? Obrigado, Augusto. É um prazer estar sempre aqui com você. Muito obrigado a você, telespectador. Lembrando da nossa reprise hoje às 19h, às 23 horas e também à 1 da manhã. Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Forte abraço e até lá. Se Deus quiser, Ele há de querer. Tchau. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.